Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, o estudo sobre o ensino sobre o divórcio, a passagem dos versículos 1 até o 12, no capítulo 19 do livro de Mateus, um curso que a gente fez sobre a temática, tendo como anteparo, como base, como fundamento a literatura do Evangelho de Mateus, o texto do Evangelho de Mateus. Eu contei mais ou menos uns 17 slides hoje, antes de cadastrar esse slide no Google Meet. Então, foram mais ou menos umas 17 aulas sobre esse tema. O que a gente fez ao longo dessas semanas? Primeiro, a gente fundamentou um entendimento sobre casamento, sobre relação matrimonial, sobre a relação entre os cônjuges. Depois, a gente avançou para o questionamento que é proposto para Jesus, que é relativo à justificativa de um divórcio. É um questionamento provocativo, é isso que é apresentado para Jesus, né? Em que situação, quando que o divórcio é justo, o que justificaria um episódio de um divórcio, e em seguida, na sequência, Jesus explicando, né? Trabalhamos aqui com dois textos muito simbólicos da literatura de André Luiz, um relativo ao caso, né, da Marcela com o Ildeu, que foi o último que a gente estudou, e o outro anterior a esse que a gente analisou, que foi o Mário Silva, o casamento do Mário Silva com a Antonina, né? E esses dois textos deram base para a gente entender o que justificaria um divórcio, né? Eu lembro que a gente enfatizou muito a palavra loucura, né? O processo de adoecimento da mente, quando o casal enlouquece. Em que situação a gente tem o enlouquecimento dos membros de um casal, ou de um membro do casal, né? Aquele em que a relação corre o risco real de viver um episódio de homicídio, direto ou indireto, ou de suicídio direto ou indireto. Aí, quando você tem um risco de vida, um risco na integridade física e psíquica dos membros de um casal, ou de pelo menos um, ali você tem, então, aquela situação em que o divórcio se torna o mal menor. Foi isso que a gente analisou, né? E hoje a gente vai dar continuidade e fechamento com o último versículo da passagem, Mateus capítulo 19, o versículo número 12. Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Versículo difícil, é um versículo que exige algum conhecimento da cultura e da história da época, de como se organizavam, né, as cortes das civilizações da Antiguidade Oriental, para você poder saber do que se trata esse eunucos, né, que inclusive a gente colocou em destaque para analisar. Primeiro a gente vai ver o sentido da palavra eunuco no seu contexto histórico e cultural, e depois a gente vai, a partir dela, compreender o que eu percebi que era a essência do que Jesus está dizendo, certo? Primeiro vamos ver a palavra no seu contexto histórico, cultural. Palavra grega, eunucos, né, vem do radical eune, que quer dizer cama. Eunuco é o guarda da cama. Na tradução literal, seria o guarda da cama. Quem toma conta da cama. Cama de quem? Né? Leito de quem? Bom, os reis da Antiguidade Oriental, os reis persas, os reis assírios, os reis babilônicos, né, os reis do Egito, os faraós do Egito, né, os reis das cidades-estado da Fenícia, no extremo norte da Palestina, quase todos eles tinham as suas esposas, no plural, tinha a esposa principal, que normalmente recebia o título de rainha, mas tinha também as suas concubinas.
Com isso, eles formavam verdadeiros haréns. Entendeu? E era necessário haver um gerenciamento desse harém, né? Essas mulheres, elas eram alimentadas, eram bem vestidas, elas tinham seus aposentos, esses aposentos deviam ser bem guardados, né, para que não houvesse a infidelidade de nenhuma delas em relação ao seu senhor, que era o rei, né? Quem já leu As Mil e Uma Noites vai se lembrar bem disso, né? Você tinha lá um emir, um príncipe, né? Que tinha lá as suas concubinas, as mulheres do seu harém. Essa figura que cuidava do gerenciamento desse harém, né, era a figura do eunuco. Mas havia o risco, como ele ia ter proximidade com essas mulheres, ele ia cuidar da alimentação, do bem-estar dessas mulheres, inclusive ele é que ia fazer a aquisição de novas mulheres, ele é que ia torná-las disponíveis para a intimidade com o rei, né? Cada noite uma diferente, muitas vezes, né? Ele que ia fazer essa logística, né? Para que ele pudesse lidar com essas mulheres sem o risco dele se envolver amorosamente com algumas delas e engravidá-las, porque nesse caso, o filho de algumas delas teria direito ao trono ou pertenceria à família real sem o ser, sem pertencer à família real, para não ter esse risco. Então, se utilizava a figura de um homem incapaz de gerar filhos. Ou naturalmente, espontaneamente incapaz de gerar filhos, ou alguém, um homem que fosse castrado, frequentemente ainda na sua adolescência. Entenderam? Que era justamente para que ele não desenvolvesse traços fisiológicos, né? Mais viris, masculinos, né? A voz não ficasse grave, a barba não crescesse, o corpo não se desenvolvesse, e ele estivesse à disposição, então, de cuidar desse harém, sem oferecer o risco de engravidar algumas dessas mulheres, tá? Essa é a figura do eunuco, né, o guarda da cama, aquele que guardava, que cuidava do leito do rei, do monarca, né? A cama em que ele tinha uma vida íntima com as mulheres do seu harém. Pois bem, então a tradução que a gente vai encontrar no dicionário Strong é essa: o superintendente do dormitório, o camareiro, o mordomo no palácio de monarcas orientais, eu sublinhei isso aqui, porque isso vai ter muito a ver com o versículo de hoje, já que Jesus pertencia a uma cultura que compunha a chamada civilização da Antiguidade Oriental, né? Que sustentam numerosas esposas, o superintendente das dependências das mulheres ou do harém. E aí você pode agregar alguns sentidos extras, né? Alguém naturalmente incapacitado para gerar filhos, alguém que voluntariamente abstém-se do casamento. O que que acontecia? Como esse eunuco ia fazer parte do cotidiano, da intimidade da corte, ele sabia muitos segredos e acabava conquistando a confiança do próprio rei. Então era alguém que tinha muito prestígio junto à sociedade, junto à própria corte. Alguém que detinha poder. Se a gente for usar um termo burguesiano, né? Alguém que tinha o chamado capital social, né? Em alto nível. Era o cara que chegava no rei e falava com o rei com uma certa proximidade, com uma certa intimidade. Então era comum muitos homens abrirem mão, muitas vezes, vou usar esse termo, não sei se nem se eu seria o mais feliz, mas da sua virilidade, né, em função de ter riqueza e poder. Entendeu? Então, alguns desses eunucos eram escravos que foram castrados contra a própria vontade pelo rei, para exercer essa função. Outros não. Outros se ofereceram para o cargo, justamente para ter poder, para ter prestígio, né? Por isso é que diz ali no final do verbete do dicionário Strong, né? Alguém que voluntariamente abstém-se do casamento para exercer essa função, para exercer esse cargo. Certo?
Vamos voltar, depois de saber desse significado, vamos voltar lá no versículo, gente. Olha o que Jesus está dizendo. Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Então ele está se referindo primeiro a homens que naturalmente, espontaneamente, fisiologicamente, eram incapazes de ter filhos. Notem que eu estou dizendo incapazes de ter filhos, não estou falando da questão da libido ainda, e vocês vão saber o porquê daqui a pouco, tá? Foquem nisso. A incapacidade de gerar filhos. Há homens que já nasceram com a incapacidade de gerar filhos. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Aí Jesus está se referindo aqui, numa primeira camada interpretativo, ele está se referindo aos homens castrados. Há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Agora ele está acrescentando um outro tipo de eunuco, que só vai aparecer nesse versículo pela primeira vez. E que não faz parte daquele contexto cultural que o dicionário Strong está descrevendo. São aqueles que decidem não ter filhos, não gerar filhos, por amor ao reino dos céus. Por um compromisso não com os reis da terra, mas com o rei do universo, com Deus. Não vamos aprofundar, porque eu vou precisar de um novo ingrediente aqui. Ó, tenham paciência, eu falei para vocês que eu até decidi deitar, porque eu vi que eu ia sentir dor sentado, e isso talvez atrapalhasse meu raciocínio. Então, eu preferi deitar para raciocinar direitinho. Vai ter ingredientes novos aqui, que vão começar a dar luz, lançar luz sobre esse versículo. Por que que eu disse que os eunucos aos quais Jesus se refere não são homens incapazes de ter prazer sexual? São homens incapazes de gerar filhos. Porque lá na Bíblia, no texto de Eclesiástico, tem dois, na verdade, versículos em Eclesiástico que sugerem que esses eunucos da Antiguidade Oriental eram eunucos cuja castração, diferente, por exemplo, do que acontecia na China antiga, onde às vezes acontecia a extirpação total da genitália masculina. Esses eunucos, eles só eram incapazes de gerar filhos, mas eles não perdiam a capacidade de manter relações sexuais e de ter a libido deles ativa. Olha lá, Eclesiástico capítulo 30, versículo 21. Como suspira um eunuco abraçando uma virgem. Estão vendo? O eunuco que suspira. Esse suspirar aí se refere ao desejo sexual. Abraçando uma virgem. Depois, no versículo 20, aliás, antes, no versículo 20, diz assim: a paixão de um eunuco para deflorar uma adolescente. Então, esses homens não só tinham a libido, tinham desejo sexual, como eles tinham, inclusive, a capacidade da penetração. Vocês entenderam? Então, nesse caso, eram homens que tinham a capacidade de manter relação sexual com as mulheres do harém do rei, só não tinham a capacidade de gerar filhos. Porque o temor do rei não era que as suas concubinas e suas esposas tivessem uma relação com um dos funcionários do castelo. Não era esse o temor. O temor era que elas engravidassem de alguém que não fosse ele, o rei. Tá claro isso para vocês? Certo? Vamos voltar lá no versículo? Agora que vocês sabem disso, olha só. O eunuco do versículo é o homem incapaz de gerar filhos, ou o homem que não quis gerar filhos. Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Homens que, de nascença, fisiologicamente, não podem ter filhos biológicos. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. O que é feitos eunucos pelos homens?
O contexto social, os interesses humanos, do dinheiro, do poder, da posse, do desfrute, do prazer terreno, tudo aquilo que diz respeito à experiência humana, criou uma situação em que o homem, não quis gerar filhos. Então, esse primeiro aqui é aquele que decide não ter filhos, como o eunuco da Antiguidade Oriental, para ter poder na corte. E se a gente pensar no eunuco moderno, é aquele que decidiu não ter filhos para não ter os compromissos que um pai precisa ter, para não enfrentar os desafios que a paternidade impõe, para estar livre, para viver o prestígio da carreira, o prestígio do dinheiro, do ganho de recursos monetários, de capital, de riqueza, acumular um patrimônio, e desfrutar desse dinheiro, de tudo que o dinheiro pode dar, inclusive de uma vida sexual não monogâmica. Entendeu? Tá falando desse personagem social. Mas também tem aquele que decidiu não ter filhos, ou as circunstâncias da vida não lhe permitiram casar e ter filhos, porque ele se comprometeu com uma causa de natureza divina ou celeste. O eunuco por causa do reino dos céus. Então, aquele que adota o celibato em função de um ideal, certo? Esse ideal pode ser religioso, como pode ser, por exemplo, o ideal artístico, o ideal científico, o ideal humanitário. Tudo isso é relativo ao reino dos céus. Agora ficou claro para vocês que o versículo é uma resposta de Jesus àquele anterior que a gente estudou? Lembra qual foi a objeção feita por Pedro? Então é melhor não ter filho. Perdão, Pedro fala assim, Pedro ou um dos discípulos, a gente não sabe, eu estou botando na conta de Pedro, mas alguns dos discípulos dizem, então é melhor não se casar. E aqui Jesus diz, se você não se casar, em tese, muitas vezes, em tese, é porque você não quer os compromissos que advêm de um casamento. E dentre os compromissos que advêm de um casamento, vias de regra, apesar das exceções, vias de regra, qual é o principal? Ter filhos. Vamos repetir isso? Eu preciso que isso esteja bem claro, gente, para a gente poder avançar nos textos que eu selecionei para hoje. Do que Jesus está dizendo? Por que ele fechou, ou o evangelista decidiu fechar essa passagem sobre o divórcio com essa fala? A experiência do casamento é necessária, espiritualmente necessária. Por que ela é necessária? Porque é ela que possibilita a experiência da paternidade na maternidade com a experiência do lar e da família. As duas coisas. Alguém pode ser pai ou pode ser mãe e não constituir família. Pode. Mas aqui, Jesus está falando da experiência da paternidade e da maternidade com a experiência da família, junto com a experiência da família e do lar. Entenderam? Tá claro isso? Existem exceções? Existem exceções. Mas a passagem não falou das exceções. Jesus está fazendo menção a elas só para constar que existem homens, e aqui nós podemos estender o eunuco homem, o eunuco mulher. Existem homens, existem mulheres que não puderam viver a experiência da maternidade, da paternidade no mundo. Existem homens e mulheres que não quiseram viver a experiência da paternidade e da maternidade no mundo. Não quiseram. Dentre os que não quiseram, existe aquele que não quiseram por interesses egoísticos, para ter uma maior liberdade para viver a conquista de bens materiais, de prazeres materiais. E existe aqueles que não quiseram viver a experiência da paternidade e da maternidade para poder dedicar-se full time, tempo integral,
ao seu ideal, seu nobre ideal, que é a humanidade, que é o bem-estar da humanidade. E existem aqueles que decidiram viver a experiência do casamento, mas não puderam ter filhos, e existe a experiência daqueles que decidiram viver a experiência do casamento, mas decidiram também não ter filhos, não quiseram ter filhos. E dentre esses, existem aqueles casais que decidiram não ter filhos, justamente para que todo o ganho, todo o bem-estar seja focado no bem-estar dos dois, não haja necessidade de dividir o conforto material com os filhos, ou porque querem se concentrar na carreira. E existem aqueles casais, eu vou citar, dar um exemplo, que está no livro Paulo Estevam, o casal Ackley e Prisca, que decidiram não ter filhos, porque são casais que se comprometeram com alguma causa, algum ideal humano. A gente poderia citar aqui o próprio casamento, Amélie Boudet e Allan Kardec. É um casal sem filhos, mas que se comprometeram com o ideal da educação e da espiritualidade. Tudo isso que eu citei aqui são exceções à regra. São casos isolados. E aí, para entender cada caso, você tem que estudar o caso isoladamente, o histórico kármico, o planejamento reencarnatório de cada um desses casos, para saber se a ausência de filhos foi uma decisão egoística no curso da existência, apesar de planejada, ou se a decisão de não ter filhos já era uma decisão previamente à reencarnação, como programa reencarnatório. Enfim, tem que estudar cada um dos casos. O que é regra, o que é geral, o que é comum, é que a experiência do casamento, do matrimônio, esteja atrelada à experiência da paternidade e da maternidade. Em essência, como fundamento, Deus quis o casamento, os gestores da evolução do nosso orbe pensaram a instituição do casamento para que houvesse um ambiente afetivo e espiritualmente fraterno para a educação e a condução dos espíritos que ali reencarnassem, os filhos. Tá claro isso, gente? Dá um joinha se tá claro, ou não. Se quiser, eu explico de novo. Dona Joana, entendeu ou não? Vamos avançar então, que talvez no curso do estudo, talvez fique mais claro ainda. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Esse capítulo, eu até utilizei alguns trechos deles num estudo anterior, que eu fiz há um tempo atrás, foi esse ano ainda, sobre educação das crianças. Mas hoje eu vou dar uma outra abordagem para ele. Ele vai entrar aqui com uma outra função, tá certo? Qual a função? Perdão. Capítulo 13 do livro Pensamento e Vida, Filhos. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Para aí. Eunucos voluntários, eunucos que decidiram ser eunucos para não assumir o compromisso da paternidade e da maternidade, para se verem desimpedidos para outros interesses e outros anseios de ordem egoísta. Esses eunucos, eles não atenderão a esse compromisso. Qual? De receber no mundo espíritos cujo patrimônio moral lhe marca a individualidade. Espíritos que chegam no mundo com uma identidade, com uma persona, que é resultado de séculos e séculos e séculos de experiência. De experiências positivas e experiências negativas.
mas que ao reencarnar receberão os reflexos dos pais. Reflexos, marcas, impressões, que podem ser positivas e ajudar esses espíritos reencarnantes no aprimoramento, no aperfeiçoamento da própria personalidade, ou reflexos que podem ser negativos e, de certa forma, reforçarem neles os vícios e as más inclinações que vêm do passado. Então, existe uma lógica espiritual por trás da experiência da paternidade e da maternidade. Os espíritos que reencarnam para corrigir a própria personalidade ou aprimorar inclinações que sejam positivas. Esse processo, ele ganha muito com a presença de alguém que atue de forma indutiva, induzindo o reencarnante para o bem. Perde quando essa indução foi infeliz, não for positiva, e perde quando ela for ausente, quando ela for inexistente. Quando ela estiver na vida do reencarnante. Que aqui nós vamos chamar de filhos. Certo? Continua Emmanuel. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão, só um instante, poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preceitos da forma gramatical. O que o Emmanuel está dizendo? Que a educação parental, ou paternal, ou maternal, ela é insubstituível. Porque alguém poderia dizer o seguinte, não, poderia funcionar assim. Eu engravido uma mulher, essa mulher engravida, ela não honra o compromisso da maternidade para ficar livre, para investir na sua carreira e ganhar dinheiro. Ele, a mesma coisa. Essa criança seria entregue ao Instituto do Estado, às instituições de Estado, e receberiam toda a sua formação a partir de livros, de textos. O que vocês pensam dessa outra conformação social, dessa outra modalidade de sociedade que eu estou propondo aqui? O que vocês acham? Segundo Emmanuel, seria inviável. Porque o cérebro espiritual, que antecede o cérebro do corpo, ele aprende mais com a palavra falada e com o exemplo observado diretamente do que com a palavra escrita. E qual que é o ambiente onde a criança aprende com o que escuta e com o que testemunha, com o que observa? O cotidiano familiar. Basicamente, pai e mãe educa filho como? Dando conselho e exemplificando o conselho que deu. É assim que se educa filho. Dando conselho e exemplificando o conselho que deu. Eu falei pro Chico, a mãe dele falou, Chico, não conversa com a boca cheia. Ah, não deu outra. Primeira vez que ele pegou eu e a mãe dele falando com a boca cheia, pai, hein? Mãe, hein? Não estão dando exemplo, não estão falando o que vocês disseram para eu fazer. O Chico falou. Então, as duas coisas juntas. A palavra está impregnada de um potencial magnético que induz a mente infantil e o exemplo consolida essa indução. O exemplo vem ali, ó, carimba, sela essa indução.
como propósito educativo. Daí o Emmanuel acrescentar isso aqui, ó. É que a voz e a ação prática, a palavra e o exemplo, impregnadas de magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Palavra falada e exemplo vivido vem impregnado de um magnetismo que sugestiona a mente alheia, ou para o bem ou para o mal. Mas o que, que vai determinar que o outro, o induzido ou sugestionado, assimile a lição boa ou a lição ruim, o exemplo bom ou o exemplo infeliz? As suas inclinações pretéritas, as suas tendências, más ou boas. Entendeu? É assim, gente, se a inclinação for ruim, ele vai ter um olhar, um ouvido muito atento para o exemplo e a palavra ruim. Se as inclinações íntimas forem boas, ele vai ter uma tendência maior para perceber, vai estar mais sensível às palavras e aos exemplos que forem bons. Por isso que eu tenho que trabalhar para oferecer a melhor palavra e o melhor exemplo. Porque eu não sei com quem eu estou lidando. Eu ainda não sei. Ou talvez saiba, mas graças a Deus aquilo está sobre um véu, sob uma nuvem, uma névoa. Então, por via das dúvidas, eu só ofereço o bom exemplo e a boa palavra. Continua Emmanuel. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Pronto. Esse parágrafo explica a importância da família, a importância do matrimônio. Os homens e as mulheres se casam para que eles se constituam juntos dois alicerces ou duas vigas que sustentem uma experiência coletiva chamada família, onde essas crianças reencarnadas receberão os fundamentos do caráter e da decência espiritual. Entendeu? Então, o celibato não é a primeira opção de Deus no mundo, não. Ele é uma alternativa para casos muito excepcionais de espíritos em missão. Fora isso, qualquer experiência celibatária é egoísmo e descumprimento dessa ordem, dessa norma, dessa lei espiritual. Mas, Luiz, não pode haver um celibato kármico? Sim, a gente já mencionou ele. Sim, é uma experiência de reajuste. E vive essa experiência muitas vezes, não é regra. É frequente que vive essa experiência do celibato kármico, do celibato expiação, ou o celibato provação, espíritos que não souberam, em existências passadas, honrar a experiência do matrimônio. Vão precisar sofrer com a ausência de um companheiro ou de uma companheira na experiência do casamento, para que no futuro, em outra existência, possam valorizar mais a presença de um companheiro ou de uma companheira. Certo, gente?
E aí, para a gente já ir encaminhando para o fim, é assim que toda criança é entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. A experiência diária, o lar, a família. Competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de demonstração, perdão, o clima de otimismo e esperança. Aqui eu queria chamar a atenção para essa questão da criança entregue à nossa guarda, né? Pode acontecer de uma criança ser entregue à nossa guarda, ou seja, assumirmos o compromisso de uma maternidade, de uma paternidade, sem que haja a experiência do casamento. Pode acontecer. Também é um caso de excepcionalidade, é um caso de exceção, mas que pode ser feliz. Olha lá no livro 50 anos depois, quem se lembra da Célia? A Célia não pôde viver a experiência do matrimônio com o Ciro. A família não permitiu. Ele era um escravo, ela era uma patrícia romana, né, uma nobre romana. Então, a Célia não pôde se casar com o Ciro, né? O Ciro, ele acaba sendo sacrificado, né, com Marte nos circos romanos, mas ele promete que voltaria, que reencarnaria. E reencarna, né? Inclusive mais de uma vez. Ela vive a experiência do celibato no mundo, ela vive a experiência de não se casar com ninguém, mas esse espírito nasce e por mais de uma vez é uma criancinha que vai parar nos braços dela. Primeiro, quando é um bebezinho é implantado dentro da família Lúcius, né? Com o objetivo de incriminar, de deixar a mãe dela numa situação difícil com o pai, e para que aquela criança não, não fosse assassinada, né? Como suposto fruto de um adultério, ela pega a criança para si, fala que ela era a mãe, o pai a expulsa de casa e ela vai cuidar desse bebezinho. Ele acaba morrendo criancinha, e depois, como irmão Marinho, já, né, adotando a personalidade de irmão Marinho, no mosteiro, uma criança, mais uma vez uma criança, a paternidade, a suposta paternidade é atribuída a ele, o irmão Marinho, que na verdade era a Célia, travestida de homem, né? E essa criança, a mãe vai dizer que o pai é o irmão Marinho, e acaba deixando a criança com o pai, e quem vai criar de novo é a Célia. Duas vezes. O mesmo espírito. Era o Ciro que voltava para ficar com ela. Ela foi mãe sem ter esposo, sem ter se casado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito meritório quando uma mulher solteira ou um homem solteiro adota o compromisso da paternidade ou da maternidade por meio da adoção, tá? E aí vai valer todas essas regras e todo esse compromisso educacional que nós estamos mencionando aqui, tá? Tudo isso aqui vale. É paternidade, não importa se não existe o vínculo biológico, não importa. Compromisso espiritual existe, então vai ter que haver o compromisso educacional, certo? E para finalizar aqui, acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma preciosa, perdão, o coração da infância é urna preciosa a incorporarmos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros de nossas próprias obras, né? Então, olha que coisa linda que o irmão está dizendo. Então, a paternidade e a maternidade é uma experiência que é como se fosse um cofrinho onde a gente vai depositando o patrimônio que a gente vai colher, que a gente vai poder desfrutar no futuro. Mas é um patrimônio espiritual.
Cada valor, cada virtude que eu deposito em união, em acordo com um esposo, com uma esposa, na consciência de uma criança, de um filho, é patrimônio que esse casal está construindo para o futuro espiritual. Olha que coisa linda, né? Finalizamos hoje com o Vinícius de Moraes. Esses dias aí para trás eu trouxe o Vinícius e o Toquinho, não foi? Hoje eu trouxe o Vinícius de novo. O Vinícius deve estar por perto aí, feliz com esse estudo por algum motivo, né? Eu trouxe o famoso poema Enjoadinho do Vinícius, né? Quando ele diz: Filhos, filhos, melhor não tê-los. Quais se não os temos, como sabê-los? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são, né? Só, só quem viveu a experiência pode saber que loucura, que maluquice que é essa, né? É uma coisa maravilhosa, né? E quem não teve a possibilidade de, nessa existência, viver a paternidade biológica, e nem a paternidade ou a maternidade adotiva, há várias maneiras de ser pai e mãe dos filhos de outros pais e outras mães, né? Basta viver, por exemplo, a experiência do celibato voluntário ou o celibato kármico consagrado a um ideal nobre de educar crianças, de amar crianças, filhos de outros pais e de outras mães, tá? Mas a experiência da família, atrelada à experiência do matrimônio e ao ao comprometimento na educação dos filhos, é sempre a primeira opção, o fundamento de todo o progresso que a humanidade fez no campo da moral, no campo da ética e no campo dos valores espirituais. Tá certo? Encerramos hoje, então, nossa sequência de estudos sobre o divórcio, que acabou sendo uma sequência de estudos sobre o casamento, sobre a educação dos filhos, sobre o celibato e sobre tudo que diz respeito à afetividade no campo da experiência familiar. Certo, gente? Beijão para todo mundo. Abração. Ah, antes de despedir da turma da internet, a Juju ainda não vai fechar esse miudinho, não. Queria convocar os membros do canal, inscritos no canal, e as pessoas que estão assistindo esse episódio nesse momento, que nos ajudem a divulgar um novo projeto, que é o projeto Vida em Abundância, tá bom? É uma live que eu vou estar realizando todo domingo às 22 horas e que tem como finalidade oferecer conforto e orientação para quem vive a experiência do adoecimento, quem está vivendo a experiência de ficar doente, ou quem tem um doente em casa, ou um amigo, uma pessoa amada que está doente. Então, é só ele se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação, que o próprio canal vai avisá-los quando a live for programada, tá? Mas todo domingo, às 22 horas, durante 30, 20 minutos, eu vou estar lendo uma mensagem do Emmanuel, do André Luiz, sobre adoecimento, sobre a enfermidade, fazendo um breve comentário e fazendo uma oração com todos, tá certo? Ajudem a divulgar. E agora sim, beijão para todo mundo. Até semana que vem.